Acredito que a maioria das pessoas que assistiram Naruto lembram de Itachi e Uchiha, irmão mais velho de Sasuke, que dizimou todo o seu clã em apenas uma noite, com a ajuda de Obito Uchiha. Não só as pessoas lembram como adoravam Itachi, tanto por suas características de personagem, quanto por sua devastadora habilidade de parecer um fodendo badass a cada frame que ele aparecia presente. Infelizmente para ele próprio e para muitas pessoas de Konoha e até para os fãs, o clã Uchiha inteiro teve que ser dizimado para evitar uma guerra entre os Uchihas e o resto de Konoha, por causa do ataque da Kurama, e vocês já estão cansados de saber, mas eu viajei um pouquinho e tive a ideia epa, e se eu fizer um vídeo teorizando como seria Naruto se Itachi não tivesse dizimado o clã Uchiha? Essa ideia me brotou até que aleatoriamente, e como eu não quero crescer seguindo ninguém, eu fui ver no YouTube se existiam muitos vídeos assim e a resposta é não. A ideia não é original, mas não é muito manjada assim. Então vamos lá, meu nome é Shido, e você tá no canal Simbologia Geek. Vamos lá, só não esquece o seu like. Let's get going. Uau! Para começar, eu jogo no ar duas teorias. Teoria A: Kurama não apareceu em Konoha ou não aparentou ter olhos Sharingan. Teoria B: o problema foi resolvido diplomaticamente. Na teoria A, as possibilidades seriam: ou Obito não teria conseguido invocar a Kyuubi naquela treta do dia 10 de outubro, que seria o nascimento de Naruto, libertando a Kurama de Kushina, ou os shinobis de Konoha não teriam percebido que Kurama estava sendo controlada por algum Uchiha. Já que a segunda é muito improvável, vamos ir na primeira. O Yondaime, dessa vez, quando o pequeno Naruto é feito de refém pelo homem mascarado, Minato pensa mais rápido que na obra original e consegue salvar o pequeno Naruto e não deixa Kushina cair nas mãos de Obito, usando o seu teleporte. Ele teria levado Kushina junto com seu filho até algum lugar seguro, protegido por vários shinobis. Minato não teve nem tempo de celebrar corretamente o nascimento de seu filho. Ele marca a Kushina com um selo, deixa um clone no local que se encontravam os shinobis que protegiam Kushina e Naruto, e vai para sua casa para colocar seu manto de Hokage. Após o fazer, ele volta ao local onde Naruto havia nascido e o homem mascarado não está mais lá. Então ele começa a pensar onde o mesmo pode estar. Obito naquele momento já estava frustrado, já que não poderia mais invocar Kurama de forma tão fácil quanto a que havia planejado. Nesse ponto ele teria duas opções, que seria recuar, ou procurar por Kushina, o que seria arriscado, porque Obito não se daria ao luxo de vagar por Konoha dessa forma. Se ele tentasse procurar por ela, de duas, uma. Ou ele seria identificado e entraria em batalha com shinobis como Shikaku, Shoza e Inoichi, que não seria uma decisão sábia, ou ele acharia Kushina sem ser percebido e teria que lidar com os shinobis daquela sala e o clone de Minato que o mesmo deixou para essa situação. Mesmo que Obito entrasse na sala e levasse ela, a mesma estaria marcada pelo selo de Minato, onde ele poderia chegar a ela em um simples piscar de olhos. Ou seja, nessa história alternativa, Obito fracassou. Ele teve que recuar. Ele não obteve sucesso de forma nenhuma. Ele foi derrotado pelo preparo do Yondaime Hokage. E essa é o básico da teoria A, guarda ela um pouco. Agora vamos para a teoria B, que seria resolver isso diplomaticamente. Com a morte de muitos shinobis de Konoha e até mesmo do grande Yondaime Hokage, os Uchihas ficam com a imagem manchada e teriam problemas, assim como aconteceu no anime. Porém, ao invés de Itachi aceitar a ordem de matar o clã Uchiha, Itachi chora aos pés do Hokage e fica lá argumentando e implorando por outra alternativa, que seria dialogar com seu pai, Fugaku, líder da força policial de Konoha e do seu clã, e com os outros membros. O Sandaime, que realmente queria o melhor para a vila e sabia que o melhor caminho seria aquele que não derramasse sangue, pensou nos bebês, nas crianças, aqueles que poderiam carregar consigo os sonhos e a vontade do fogo. Isso amolece um pouco o coração do velho Hokage e o mesmo dá duas alternativas. Ou Itachi resolveria as coisas com seu clã, ou Itachi teria que o exterminar, e Danzou não teria quase influência nenhuma nisso. Itachi então volta ao seu clã, inicia uma discussão com seu pai, dando vários argumentos e chegando até mesmo a chorar por causa disso. Seu pai, Fugaku, chega a se irritar na conversa e os dois discutem por algum tempo. Se encerrando a discussão, Fugaku propõe um acordo com Sandaime Hokage, que seria: o clã Uchiha continuaria encarregado de formar a força policial de Konoha, já que se eu não me engano, após o ataque, os Uchihas foram suspensos disso por um tempo. Me corrijam se eu estiver errado, tá certo?
Hiruzen concorda e lentamente tudo em Konoha e a reputação do clã Uchiha vão se regularizando, tirando o fato de que o Shizui morreu e não voltará. Itachi nunca deixaria de sentir isso. Ele morreu acreditando na paz, e Itachi havia conseguido estabelecer isso em Konoha. Pronto, agora com as possibilidades 1 e 2, que eu tô chamando de A e B, surgiriam algumas consequências que poderiam mudar o rumo da história de forma realmente drástica. Para começar, na possibilidade A, a história tomaria um rumo bastante semelhante comparado à possibilidade B. Assim como o título do vídeo propõe, o clã Uchiha não é exterminado de maneira nenhuma. Mas eu não expliquei como isso seria impedido na teoria A, não? Pois bem, com o Undaime Hokage vivo e sem o ataque da Kyuubi, não seriam criados conflitos entre o clã Uchiha e o resto de Konoha, ou seja, permaneceria a paz por bastante tempo, assim como na teoria B. Só que diferente da teoria B, Shizui não morreu e não teve seu olho roubado por Danzou, e muito merda seria impedida de ser feita por Danzou pela presença do Undaime Hokage, que diferente do Sandaime, não dava ideia para Danzou. Naruto por sua vez, teria a metade da Kurama selada em seu corpo, já que Minato, como vocês sabem, teve a ideia de usar uma besta de cauda como arma para defender Konoha. Quase tudo a partir de agora se assemelha ao sonho do Genjutsu infinito de Tsunade na Quarta Grande Guerra Mundial dos Shinobis. Naruto crescendo com seu pai e com Jiraiya seria extremamente mais forte. E a presença de Minato não só deixaria Konoha mais forte, mas também isso ajudaria no psicológico de Kakashi, já que na história original, o mesmo perde o pai, depois o amigo, depois a amiga, depois o sensei. Aqui, o mestre dele não o abandonaria, e Kakashi seria muito mais forte também, só que menos sombrio e talvez por isso, menos experiente, já que ele talvez não ficasse Manju, pois Minato poderia influenciar ele a não ficar nessa, ou talvez ele ficasse, isso não faz muita diferença, a diferença é que o psicológico do Kakashi estaria menos abalado. Outro ponto que vale muito citar é sobre Orochimaru. Com a presença de Minato na vila e Naruto mais forte, provavelmente Orochimaru nem invadiria Konoha, já que o mesmo com certeza teria noção de que não é páreo para o Flecha Amarelo de Konoha, mesmo sendo décadas mais velho e mais experiente. Com isso, a morte de Sandaime também seria evitada, e se chegasse a rolar aquela treta com Shukaku, Naruto poderia usar do chakra da Kurama e usar o manto de chakra mais cedo do que na história original, já que Minato e Kushina ensinam Naruto a usar o poder da Kurama. Aliás, Kushina poderia aprender a usar o poder de Kurama também. Naruto conseguiu acabar com o ódio de Kurama, então eu imagino que os três juntos, que são pessoas muito gentis, conseguiriam fazer isso bem mais cedo do que Naruto, que o fez com 16 anos. Outro ponto interessante também é que Naruto e Sasuke estariam deveras mais fortes do que na história original, e Sasuke teria inveja de Naruto pela diferença de poderes que haveria nessa teoria, fazendo aprender muito mais coisas com Itachi e Shizui, podendo até ir atrás de Orochimaru, como vimos no Sonho Infinito também. Tsunade não se tornaria Hokage, já que Jiraiya não precisaria dela para cuidar de ninguém e pelo fato de não ser necessário mais um Hokage, já que haviam dois vivos naquele momento. Tudo em Konoha seria mais fácil e muitos dos personagens seriam mais poderosos. Porém, ainda tem a Akatsuki, que não foi desmantelada. Uma hora Minato iria acabar tomando conhecimento sobre isso com a ajuda de Jiraiya e Naruto terá que viajar por 2 anos e meio com o Sannin para se tornar um shinobi de verdade. Sabendo disso, Sasuke poderia treinar com Shizui como no Sonho Infinito, ou ir atrás de Orochi. Mas assim como no Sonho Infinito, ele sentia uma profunda inveja de Naruto, então é melhor que ele vá treinar com o lendário Sannin, e Sakura não fica para trás. Tsunade poderia ficar na aldeia por seus próprios motivos, ou Sakura poderia ir atrás de seus ensinamentos, e como ela se sentia muito atrás dos seus colegas, ela com certeza faria de tudo para treinar com a Sannin, e como os dois estão mais fortes que na história original, o treinamento dela é mais intenso e a mesma se determina muito mais. 2 anos e meio se passaram, Naruto volta para Konoha e descobre que Sasuke foi treinar com Orochimaru. Imediatamente o Naruto cria aquele fogo no rabo de ir atrás do Sasuke, mas é barrado por causa da Akatsuki e essas coisas. Itachi e Shizui não desistiram de Sasuke durante esses 2 anos e tentavam localizar o Sasuke frequentemente, até com o auxílio de Konoha. Mas, estamos falando de um cara que se quiser desaparecer, ele desaparece. Itachi já teria desenvolvido bastante sua doença, mas é tratado com a ajuda do hospital de Konoha e da própria Tsunade Senju. Itachi era um cara muito bom e útil para a aldeia. Considerando isso, e o fato de que Tsunade sabe técnicas médicas cabulosas, ela com certeza conseguiria tratar a doença do Uchiha. Assim, Itachi poderia alcançar seu auge nessa teoria, já que ele pode envelhecer, se tornando mais experiente, e sem sua limitação, que era a doença.
Agora na teoria B, a principal diferença em relação à obra original seria a vida de Sasuke. O pequeno Uchiha não seria uma pessoa tão fria quanto era na sua versão original e seria até mais gentil, já que não perdeu sua família, mesmo assim, manteria sua rivalidade com Naruto, já que isso vem literalmente de alma. Ah, e tem algo que eu esqueci de comentar. Obito e Danzou recolheram alguns Sharingas no massacre do clã Uchiha na história original. Aqui, acredito que o Danzou não conseguiria nenhum, e Obito provavelmente conseguiria, matando algum ou tirar em missão, para preencher essa lacuna. E Agura também teria que ser detido por Kizami ou Pain, já que Itachi não se encontraria na Akatsuki. Por conta disso, os Jinchurikis demorariam mais para serem capturados, tanto na teoria A quanto na teoria B. Novamente em ambas teorias, a Akatsuki não teria sucesso em capturar as 9 bijus. Eu acho que as bestas que eles conseguiriam capturar seriam Ishigiri, Matatabi, Izogyu, Son Goku, Goku, Saiken e Shomei, ou seja, as 7 bijus, assim como no anime original. Como Naruto está mais forte e Minato vivo, a Akatsuki não conseguiria de jeito nenhum, nem que fossem todos juntos lidar com Jiraiya, Tsunade, Hiruzen, Minato e Itachi na jogada. Não estou exagerando. Konoha está bem mais forte que na versão original. Tudo ocorreria quase normal até a Quarta Grande Guerra Mundial Shinobi, sendo que as diferenças seriam a ressurreição de Itachi e a morte de Danzou. A 4 Guerra seria iniciada uma hora ou outra e seria aquilo mesmo. Madara seria revivido e tacaria o terror em tudo. É difícil dizer se dessa vez o Orochimaru se converteria para reviver os outros 2 Hokages, mas acho que não seria necessário. A maioria dos eventos ocorrem de forma normal, só que muitas mortes seriam evitadas por causa do maior número de shinobis presentes em Konoha. E sim, eu acho que o trairando Kabuto faria aquilo de novo de reviver as pessoas e Madara usando o Edo Tensei, mesmo com Orochimaru vivo. E quanto ao Sannin, tem um problema. Sasuke partiria para treinar com ele por se achar fraco demais na teoria A, já que ele havia ficado muito por trás do Naruto devido à presença de seu pai, então provavelmente iria atrás de Orochimaru apenas na teoria A, na B ele não teria necessidade. Continuando, a probabilidade de Sasuke ter seu corpo roubado dessa vez são altas, já que Sasuke e Orochimaru não se encontraram no exame Chunin nem nada do tipo na teoria A, então ele não estaria ciente do plano de Orochimaru, mas consideremos que Sasuke matou ele doente e ele voltou na guerra normalmente, assim, fazendo a história fluir melhor. Em ambas as teorias A e B, o clã Uchiha faria bastante diferença na guerra, pois os Uchihas são extremamente poderosos. E Itachi possuiu capacidade de selar com a espada de seu Susanoo, dando a ele uma grande vantagem contra o Edo Tensei, em ambas as teorias. Essas seriam as principais diferenças que eu vejo na minha teoria e na minha opinião. O final provavelmente seria igual, já que eles são destinados àquela coisa lá de Indra e Ashura, e tem a manipulação do Zetsu também. Porém, Sasuke seria mais fraco, porque dificilmente ele teria despertado uma Genkyo ou Sharingan, mas ele conseguiria o Rinnegan na guerra com a ajuda do Sábio dos 6 Caminhos e as células do Hashirama implantadas por Kabuto. Ou seja, ele seria muito inferior ao Naruto, mas eu acho que eles conseguiriam selar a Kaguya mesmo assim. E na Batalha do Vale do Fim, em ambas as teorias, Naruto iria massacrar o Sasuke de porrada. Ele teria sido treinado desde pequeno pelo 4 Hokage, o lendário sábio dos sapos, o ninja dos 1000 jutsus e muito mais. Ainda teria o poder de Kurama, Moro Sennin e a forma Rikudo. Sasuke teria um Rinnegan talvez mais fraco por não ter obtido um Genkyo ou Sharingan eterno, pelo menos eu acho. Essa história de Rinnegan é complicada. Então é isso por esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se discordam da minha opinião, escrevam nos comentários, sem me xingar é claro. E se gostaram desse tipo de vídeo, deixa o gostei e comenta, que assim eu trarei outros o mais rápido possível. Também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos se der e quiser, vai ajudar muito no crescimento do canal. Também faço vídeos de jogos da informática, tá ok? Então é isso, sayonara.